Fala, massa atleticana, mais uma vez o nosso Galo é prejudicado pela arbitragem. A gente vai falar tudo sobre o jogo, infelizmente é a derrota, mas o lance que o Depay empurra o Juan sem estar a bola em jogo, lance claríssimo para expulsão. A gente vai falar muito sobre isso no vídeo e toda a repercussão sobre esse jogo. Então você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixa o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. O Atlético viajou para pegar o Corinthians. Era um jogo ali de uma parte da tabela onde tem grifes assim do futebol brasileiro, né? Que estão naquela de... E se demorarem a vencer, vão flertar com o risco em algum momento. Embora o Z4 não tenha dificuldade de subir, se esses times param por muito tempo, eles em algum momento vão ter um flerte com o risco. Pode acontecer com o Atlético, por exemplo. Que vinha até de um alívio, né? Mas amanhã pode ser ultrapassado por Santos Internacional e ser o primeiro time fora. Já ainda naquela situação incômoda, mesmo que a vantagem seja 5 pontos, razoável, mas a situação é incômoda. Olha o gol que o Maicon quase fez quando o Corinthians tinha melhorado no jogo. Quase fez, não, perdeu mesmo. Mas a cara do gol, com todas as possibilidades de escolher canto. E é preocupante mesmo que o Atlético vem enfrentando com falta de resultado. Hoje foi dominado inteiramente a partir da metade do primeiro tempo. Não consegue fazer acontecer. O tanto de bola que eu vi o Hulk hoje perdendo, não é comum dele, de uma virada, alguns passes, que para ele, para o nível dele é muito simples. É um time que daqui para frente, pelo jeito, vai se sentir mais afetado do que até agora. E entra um elemento perigoso agora na caminhada do Atlético. Futebol foi ela que não quis entrar, né? Ela que não quis. Isso. A decisão da bola não ter entrado. E entra um elemento perigoso na vida do Atlético a partir de agora, que é essa possível proximidade do Z4, com os 5 pontos ali com uma margem, um time que não consegue jogar bem, e a chegada da semifinal da Sul-Americana, a partir do meio da semana no jogo com o Del Valle. Tanto que o Sampaoli hoje só repetiu 3 jogadores de linha que jogaram com o Cruzeiro. O golaço. Agora pausa para elogiar o Maicon. Golaço do Maicon. Perdeu um, mas o outro valeu a pena. Nossa Senhora. Esse é o famoso pegou na veia, né? Ofensivamente, eu achei o jogo do Corinthians bem bom hoje. Para mim, o jogo se divide em 2 partes. Os primeiros 25 a 30 minutos, para mim, são a prova de que, dentre tantos problemas, a arbitragem brasileira vive um dilema. Ou ela amarra o jogo e picota o jogo sem deixar ter jogo, ou ela solta e os jogadores vão desenvolvendo conflitos ao longo da partida, e cada falta que se segue é um encontrão, é um peitando o outro, o jogo vai fugindo do controle. O jogo no primeiro tempo, os jogadores ajudaram a tirar de controle. Era uma sucessão de faltas e de discussões no campo que, acima do limite, o jogo não andava. E não porque a arbitragem travava, porque os jogadores faziam. Bom, aos poucos, o Corinthians, contra um Atlético que marcava por encaixe individual, o Corinthians Dorival fez algumas mudanças em relação à forma de construir do Corinthians. O Ranieri era, em tese, o zagueiro pelo lado esquerdo na saída de bola e até, em alguns momentos, para defender numa linha de 5. Ele passa a ser um volante um pouco mais adiante para encher mais o meio e usa o Garro, e por vezes o Memphis, mas mais vezes o Garro, para vir buscar essa bola atrás, porque havia duas hipóteses a partir daí. Ou alguém do Atlético perseguia, abrindo espaço no campo defensivo, ou não perseguia, gerava superioridade. E o Corinthians, com os meias participando desse início de criação, começou a criar espaço, a progredir no campo com mais facilidade. Assim surge o lance, por exemplo, que o Maicon não fez o gol. Assim, no segundo tempo, com o Garro iniciando a jogada, surge o início da construção do lance do gol do Maicon no chute de fora da área. E o Corinthians poderia ter feito mais gols. O Atlético, ofensivamente, produziu muitíssimo pouco para empatar o jogo. O Sampaoli, no segundo tempo, tenta começar a colocar alguns jogadores que, em tese, são titulares, tinham sido titulares contra o Cruzeiro, não iniciaram hoje, mas nunca passou próximo, assim, de parecer que poderia empatar. O único pecado do Corinthians, se houve hoje, especialmente na parte ofensiva do jogo, é que ele não fez mais gol. Então o jogo fica vivo, né, até o final. Você fica pendurado numa vantagem muito pequena. Agora, por outro lado, o Corinthians já teve momentos de rendimento bom numa temporada que não é boa. O sinal bom é que ele voltou a render bem hoje quando ele teve os seus principais jogadores de volta. Voltou a ter Garro, Memphis e Yuri Alberto juntos. E não teve o Martínez, né? Não. Nem relacionado para a partida, aí é uma questão disciplinar, né? Decisão do Dorival. Foi mal comunicada a história, né? Aparentemente, no mínimo, uma questão de má comunicação dele com o clube. Mas o momento individual do Atlético é ruim. Tem jogadores muito bons e rendendo muito pouco.
né? Então não tem um jogador, pelo menos, que esteja brilhando, que esteja desde a da lesão do Coelho, né? Parece que perdeu esse jogador um pouco e não está conseguindo, porque o São Paulo está tentando de tudo. Isso. Cara, né? Então é uma questão de momento assim que às vezes você quer, mas você não está produzindo. Tecnicamente você não está bem. Não está acontecendo. Não está fazendo acontecer. E o Corinthians hoje conseguiu fazer um jogo bom, que a gente falou. Em casa o Corinthians consegue ir. Foi um jogo, diante de tudo isso que você falou, eu complemento com um time vivo, fazendo, né, com a velocidade de jogo acelerada para realmente aproveitar esses espaços que ele conseguia junto dessa tentativa de encaixe, né, vamos dizer, do Atlético, com 3 zagueiros também e tudo. Só que daí com os 3 jogadores de frente jogando bem, com seus alas bem, teve 3 bolas pelo menos que o Bidu cruzou, teve a do Maicon, mas teve mais 2 ou 3 no primeiro tempo, mas juntando no segundo tempo que ele cruzou baixa, que poderia ter levado mais perigo. Teve a bola do Yuri, você pode ver, teve a bola ali do Memphis no segundo tempo, que ele teve essa chance, o Maicon perdeu mais uma chance. Então, foi um jogo do Corinthians, um jogo bem melhor e o resultado acabou sendo baixo, vamos dizer, né? É isso. Para esse 1-0 apenas, e nesse confronto direto, realmente o Atlético ele tá flertando com algo que vai incomodar ele até o final aí. 36 faltas no jogo, 21 do Atlético isso. E 15 do Corinthians, 3 amarelos para cada um. É algo assim, o Mansur já falou uma vez, você vai lembrar. É uma briga, parece que para querer ter o controle da arbitragem do seu lado, só que de uma maneira, Barreto, é muito mal educada, cara. É Brasil, o Brasil é assim mesmo, a gente costuma falar, mas o jogador brasileiro vai lá para fora e não é assim. Não é assim, mas por causa do lugar. É muito mais fácil 2, 3, meia dúzia de brasileiro lá fora do que um time inteiro aqui. Então, esse lance aí não envolve só brasileiro, não. Outro joga a bola. Aí o Memphis vai fingir que vai jogar a bola dele porque todo mundo parece que é muito folgado, eu sou mais malandro, sabe? Essa questão que no Brasil, aí eu acho que a arbitragem... Aí ri, encara, fala bobagem. Ele com o Juan, E o Memphis com o Juan. E aí o Juan, se ele estiver falando inglês, tá bom, mas porque eu... né? Olha lá. Bobajada danada dele. Bobajada, cara. Então o controle emocional do jogo... Nada disso aí serviu para nada. Nada. Aí que tá um detalhe, que eu não coloco até como culpa da arbitragem, mas a arbitragem, para com ela vai ter que começar a dar um número de cartões, às vezes punições, talvez. Que vai ficar... Mas às vezes pode ser um lado. Porque fala, cara, se acontecer isso, eu vou punir. Orienta, solta algo e fala, mesmo que seja o ano que vem, de algum momento, cara, porque realmente é muito desagradável. É daquele cartão que, né, o árbitro faz só, né? Vocês estão me obrigando. Eu preciso distribuir o monte. Cara, o Sarabia, se for ver no primeiro tempo, ele poderia ter sido expulso. Aí, cara, onde que tá a cabeça? Por quê? Como o sistema ele tá desse jeito, eu vou pro jogo achando que eu posso fazer determinadas coisas. E tem jogo que você não vai ter esse mesmo um limite mais aumentado, você não sabe onde você vai encontrar uma arbitragem desse jeito. Então o risco com cada um com a sua... eu lembro que às vezes, em alguns momentos, o time ganhava o troféu, fair play, simbólico que seja. Não é fair play porque você quer ser bonzinho, mas ao mesmo tempo você quer ter um certo controle educativo dentro do jogo, que eu posso ser mais forte, eu posso ser impositivo sem eu ser mal educado, desrespeitoso. Né? Com relação ao Atlético, o Atlético tá um passo atrás, né? É claro que a gente tem que falar que é um Atlético pensando na Sul-Americana, por isso alguns jogadores acabaram sendo poupados. É um time mexido, foi muito importante duas competições e desperdício de ataque, mas muda muito o time. Na passagem dele anterior sendo poupados, é um time mexido, o São Paulo não muda, não mantém a mesma equipe, né? 11º jogo dele, 11ª escalação diferente. Inclusive na passagem dele anterior pelo Atlético, ele passou 23 de transformar as oportunidades em gols, que pegou principalmente nesse jogo. E tem sido em alguns jogos assim também do Corinthians. Com relação ao Atlético, o Atlético tá um passo atrás, né? É claro que a gente tem que falar que é um Atlético pensando na Sul-Americana, por isso alguns jogadores acabaram sendo poupados. É um time mexido, o São Paulo não muda, não mantém a mesma equipe, né? 11º jogo dele, 11ª escalação diferente. Inclusive na passagem dele anterior pelo Atlético, ele passou 23 partidas para repetir a equipe. Então é um cara que muda muito o time, mas nesse caso específico era pensando também nessa sequência de 2 jogos. E eu acho que o passo atrás o Atlético não consegue transformar esse volume em criações de jogadas.
Porque às vezes tem a bola no campo de ataque, mas não. O São Paulo até falou sobre isso na coletiva. É um time que precisa ser um pouco mais criativo, né? Para criar mais oportunidades. O Corinthians cria e desperdiça. O Atlético não transforma o volume de jogo em criação. Então tá um passo atrás em relação ao adversário. No fim das contas, acabou vencendo o time mais eficiente. O Corinthians respira no Campeonato Brasileiro. São duas equipes que estão envolvidas em duas competições, é verdade. Mas a do Atlético é urgente, é agora, no meio da semana. O Corinthians só tem a semifinal do Campeonato da Copa do Brasil ao fim do Campeonato Brasileiro. Então, para o Corinthians foi muito importante esse resultado. E para o Atlético vai ter que gerenciar, viu, Marcelo? Eu falei sobre isso durante a semana. O Atlético chegou a uma final de Libertadores e precisou de um resultado na última rodada do Campeonato Brasileiro para se manter na Série A. O Atlético tem a chance de chegar à final da Sul-Americana, mas não pode descolar do Campeonato Brasileiro para a história não se repetir em 2025, como aconteceu no ano passado. Pois é, imagina, Elton, isso acontecer. Realmente é muito sufoco para o torcedor. Bom, o Galo joga na próxima terça-feira contra o Independiente Del Valle, lá em Guayaquil, na verdade em Quito, no Equador, né? No estádio Banco Guayaquil. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Infelizmente, mais uma derrota para o Galo. Mas eu quero falar com vocês sobre esse lance. Sobre o Depay. Depay que foi muito cobrado durante a semana aí, que ele, na goleada que o Corinthians tomou, ele estava rindo no banco. E aí ele entra em campo hoje e faz isso. Ele empurra o zagueiro do Galo sem ter a bola em jogo. Não estava acontecendo nada. Ele simplesmente foi lá e empurrou o jogador do Galo. Para mim, isso deveria ser expulso. Irmão, tem a bola, foi lá e empurrou o cara ali, criando um conflito dentro de campo. No mínimo era para um amarelo. Mas você viu aí que toda a mídia comenta sobre a arbitragem que não deixou o jogo rolar. O jogo foi picado o tempo todo. Muitas faltas. Recorde de falta aí no campeonato. Então, para mim, esse empurrão do Depay, que era para ser um vermelho, e a bola não rolar, não deixar o jogo fluir durante o jogo, que o árbitro fez, prejudicou muito o futebol também do Galo. Principalmente no segundo tempo, depois que o São Paulo colocou os titulares. Então, a gente já sabia que seria difícil o jogo? Sim. Mas, ó, o empurrão no cara fora de jogo, fora da bola tá em jogo, e esse picote não rolou a bola direito no jogo. Então acabou prejudicando sim o Atlético. E aí a gente, cara, sabia, né, que o São Paulo ele tinha tudo, já tinha dado indícios que iria poupar muita gente. Jogo pela Sul-Americana muito importante, vale muito. São Paulo ele quer um bom resultado lá. Né? A gente precisa trazer um bom resultado de lá para poder definir em casa um pouco mais tranquilo do que tem sido. Porque todas as classificações do Galo aí acabam sendo nos pênaltis. Né? Claro que teve a última que o Bernard fez o gol no finalzinho, que foi um alívio, né? Mas a maioria, né, das classificações na Sul-Americana, o Galo está passando por muito sufoco. E a gente vê melhoria no trabalho do São Paulo, vê que o time vem amadurecendo. Então, ele não quis arriscar o cansaço da rapaziada hoje para jogar na terça-feira já desgastado e talvez vir com um resultado adverso de lá. Então, a gente vai com tudo para cima do Del Valle, que é um bom time. O Galo vai muito bem organizado, o São Paulo já prepara tudo isso. O Galo não volta para BH, vai direto de São Paulo, né, para esse jogo contra o Del Valle. Então vai treinar até no campo lá do Corinthians amanhã, mas enfim. Foco total agora, né,
É na Sul-Americana onde a gente pode ganhar título. Claro que a gente não pode abandonar o brasileiro igual foi o ano passado, pelo amor de Deus. Isso não aconteça nem de perto. Mas a gente tem sim condição de conquistar essa Sul-Americana. O time cada vez se encaixando mais, pegando mais a cara do Sampaoli e o que ele vem pedindo. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais atleticanos se você puder. Hypar esse vídeo ajuda demais o meu trabalho, sempre procurando aqui as matérias e informações do nosso Galão da Massa para trazer um corte bem legal aqui no seu Jornal do Galo. Valeu, rapaziada, um grande abraço.